Por que você acha que o sistema tá quebrado ou tá prestes a quebrar? Vamos lá. A gente acredita que o pacto político brasileiro, ele se altera, você tem arranjos de poder diferentes de acordo com os... especialmente arranjos socioeconômicos e estruturas socioeconômico históricas que a gente tem ao longo do tempo no Brasil. E o arranjo atual que a gente pode chamar que é um arranjo que foi construído no pacto que deu fim à ditadura militar e que iniciou esse processo de democratização, que é o pacto de 88, que é da Constituição de 88, que estavam até comemorando agora, ontem o STF estava comemorando. E esse pacto de 88, ele é um pacto que firmou um acordo entre uma elite agrária, especialmente das regiões mais pobres do Brasil, que estavam na antiga arena, com militares, com as forças que venceram o embate pela redemocratização do Brasil, normalmente o MDB, que aí deu origem ao PSDB, que foi uma vertente dele, o PT pegando os movimentos sindicais e tomando a liderança dos grupos de esquerda e das lideranças de esquerda que haviam no Brasil. Houve essa substituição, inclusive com o Brizola caindo pro Lula já na eleição de 89. Esse pacto que foi firmado em 88, esse pacto ele construiu uma Constituição social-democrata e ele, vamos dizer, ele permitiu a ascensão de determinadas forças que lutaram muito para ocupar espaços e nichos dentro do Estado brasileiro, e isso teve inúmeras consequências. A Constituição fez com que o Estado brasileiro ficasse tudo muito caro e a gente ficasse pouco produtivo. Diminuiu demais a capacidade de investimento do Estado brasileiro, porque a gente começou a ter muito gasto com custeio. Afinal de contas, a Constituição obriga você a moradia é um direito, saúde é um direito, educação é um direito, tudo é um direito. Se tudo é um direito, o Estado tem que criar meios e instrumentos para garantir isso. Isso aumenta o custeio. Os sindicatos e ONGs e grupos de pressão que passaram a Constituição de 88 a ser entendidos como órgãos garantidores de cidadania. Por exemplo, um sindicato pode entrar com uma ADPF no STF, uma ação no STF. Por que um sindicato pode entrar com uma ação no STF? É um sindicato e partido político. Foi dado superpoderes para isso, porque isso foi entendido em 88 como uma resposta a um período de exceção, que foi o período da ditadura militar. Portanto, essas associações elas teriam um papel vamos dizer, de garantidores da democracia. E, na verdade, elas só viraram, vamos dizer, instrumentos de pressão de determinados grupos que fazem pressão em nome de nacos de orçamento. Esses grupos se apoderaram do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, portanto, lidava com pessoas pobres e ficou nessa ânsia maluca de garantir direitos e garantir coisas e até garantir cidadania em alguns termos, mas nós ficamos muito pouco competitivos nesse processo. Tivemos que fazer ajustes econômicos desde o começo. Imagina, sai a Constituição de 88, o Collor já está fazendo ajustes na própria Constituição a partir de 90, 91. O governo Fernando Henrique, inúmeras reformas, uma linha completamente contrária à Constituição de 88. O governo Lula teve que manter essa linha. E aí o Estado brasileiro fica esquizofrênico e incapaz de concorrer com outras nações, como é o caso da China, como foi a Coreia, que era mais pobre do que a gente até os anos 80, que apresentaram um desenvolvimento econômico e social muito maior do que a gente nesse período. E a gente ficou estagnado. A gente acha que os pactuários disso aí, que são todos esses ONGs, ONGs e sindicatos, partidos políticos, oligarquias políticas regionais, agentes econômicos, normalmente hoje os bancos, esses caras se apoderaram desses instrumentos de pressão e do próprio Estado brasileiro e vivem hoje num sistema de expropriação de quem trabalha e produz, especialmente das classes médias, manutenção das camadas mais pobres com migalhas que eles pegam, com políticas assistenciais, não resolve o aumento de competitividade das pessoas e do Estado brasileiro de modo a que as pessoas sejam autônomas e geradoras de riqueza. Vivem, vamos dizer, numa exploração, inclusive interregional, porque as oligarquias regionais ficam hiperrepresentadas nesse pacto, e entregam um país que nunca quebra, mas nunca anda. É como se a gente ficasse permanentemente morno. O Brasil é um mormaço, é uma coisa meio que vai, não vai, mas que agora tá indo para um certo colapso. O colapso das contas públicas tá pintando para 27, 28. E o que a gente percebe, que essa doença tá clara, de 2013 para cá a gente tá em permanente crise política. Houve as manifestações de 2013 que as pessoas não sabiam explicar. Contra os 20 centavos, é muito mais do que isso. Mas se aconteceu essa manifestação, é porque já tava com alguma coisa acontecendo, né? Então nunca teve um período de bonança, digamos assim, né? Nunca, foi sempre uma ilusão. O primeiro presidente da redemocratização, o Collor, ele tomou impeachment rapidinho. Aí você teve uma série de reformas liberalizantes com o Fernando Henrique Cardoso, e aí é eleito um rival direto, no sentido de negação daquelas reformas, que foi o Lula. Aí o Lula tem lá o tal do boom das commodities, faz umas políticas sociais, não faz as reformas que gerariam competitividade, vira para os anos 2010, a economia já estava começando a engripar, ele sustentou aquela posição política com muita roubalheira, que foi o petrolão. E aí as pessoas descobriram a internet, né, o uso de redes sociais e manifestações em 2013. Esse mal-estar não se resolveu até agora. Porque as pessoas percebem esse mal-estar como uma ausência de legitimidade do pacto.
Ninguém vê político como alguém que você confia, um ministro supremo como alguém que você confia. Ou seja, as pessoas em posições de autoridade não são vistas como legítimas. E é uma sensação que as pessoas não conseguem explicar, elas não racionalizam, mas elas sentem. E elas sentem porque é verdadeiro. Porque você não sente que você vive num país que é justo contigo. Que se você for roubado, você vai se sentir... o Estado pegou o ladrão foi devidamente punido. O imposto estão me cobrando, eu recebo de volta. Eu tenho cidadania. Se eu for se eu botar uma criança numa creche, ela vai ter uma comida... Não, a merenda vai ser uma merda. Não, se eu for numa UPA, cara, eu não vou ser bem tratado na maior parte dos casos. Não tá valendo a pena isso aqui. E tá fazendo sentido esse juiz ganhar 100 pau por mês? Tá fazendo sentido o fundo eleitoral como tá? A pessoa percebe E isso é concreto. Isso é concreto porque é um modelo de Estado, é um pacto que claramente não funciona. Essa é a leitura resumida e simples do que a gente lê como o pacto que mantém o Brasil nessa situação política e econômica dramática que ele tá. Então você aponta o seu alvo para o Estado. O Estado inchado ser um problema. Eu quero perguntar se não só o Estado. Eu não queria te interromper, mas... Não, mas vai. É que não é só Estado, assim, eu tô falando de agentes privados de pressão, bancos. Eu vou concordar com uma crítica por parte de trabalhistas, esquerdistas, de uma espécie de captura da agenda econômica brasileira pelos tais rentistas, pelos bancos. Sim, vou concordar com uma parte da crítica. Inclusive premissas diferentes como isso acontece, por que isso acontece. Mas isso acontece mesmo. Esses sindicatos que eu cito, né? Eu não tô falando aqui, um sindicato metalúrgico que tá na porta de uma fábrica. Não, eu tô falando, por exemplo, uma associação de juízes e de magistrados que atua nas sombras no Congresso Nacional, garantindo ganhos em cascata para toda a categoria. Isso, assim, pesa no orçamento na casa dos bilhões e bilhões e bilhões. E por mais que sejam funcionários públicos, estou falando de uma associação que é privada. A gente vai falar, por exemplo, de todo o lobby feito por empresas que pegam grandes subsídios e renúncias fiscais no próprio governo. Isso são, assim, inúmeras empresas que vivem disso. Então, existe um aparato que ele é privado e público. E existe aquela questão, uma oligarquia política, como a família do Calheiros. Eles têm empresas, grandes empresas lá em Alagoas, eles controlavam também o setor de telecomunicações no estado. Eles são um ente privado ou público? A família Calheiros é um ente público, é uma ótima, porque ninguém sabe distinguir. Se a família Calheiros, ela no fundo é parte do poder público, ou eles são uma família que é, por essência, algo privado. A verdade é que a gente não sabe distinguir se eles são públicos ou privados, porque num país patrimonialismo tá como o Brasil, a base do patrimonialismo é que o público pertence ao privado. Você tem uma apropriação do que é público pelo privado. Portanto, as instituições políticas que os calheiros tocam se tornam parte dos calheiros. E os calheiros se tornam parte do Estado. E essa confusão patrimonial, ela é a base do Estado brasileiro, é a base da política brasileira. E eu não sei se a gente vai conseguir alterar isso.